Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pitel, esse aqui é o Manual de Sobrevivência da HQ Impressa. Como eu disse, meu nome é Marcelo Pitel e eu trabalho com ilustração e design editorial desde 2000. De lá para cá eu tive algumas experiências como designer editorial de HQs. E a partir do ano de 2009, né, eu comecei a fazer várias HQs como designer, como projetando, né? E eu tive uma percepção de que quem faz história em quadrinhos, artistas, muitas vezes tem dificuldades com os dados técnicos. A partir daí eu tentei montar essa aula aqui para sanar essas dificuldades, seja de você que tem já alguma experiência, mas normalmente tem algum problema na hora da montagem, né, de fazer a edição propriamente dito, não a parte de história em quadrinho, ou se você está começando, né? Esse vídeo serve para isso, ele é um vídeo que é a base da editoração. Bom, como que ele vai ser dividido esse vídeo? A primeira parte, a parte técnica do vídeo, ou seja, vamos falar de tipos de arquivo, quais é a resolução, o que é, como fazer. Depois a gente vai mostrar como abrir um arquivo, salvar um arquivo da maneira correta, no que diz respeito à página. E depois disso, nós iremos fazer a edição propriamente dita, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não fazer uma edição desde o zero, né? Não ter que ficar acelerando muita câmera, nem nada disso, eu vou dar os principais parâmetros para vocês de uma edição que eu já fiz, que é essa edição aqui, ó. Edição do Pelota, que é um quadrinho que foi editado pela Zapata Edições. Eu fiz o projeto gráfico e a diagramação. Então a gente vai começar com os tipos de arquivo. É muito importante saber para que serve cada tipo de arquivo, porque isso influencia diretamente na maneira como a gente compõe e desenha os arquivos, tá? Primeiro a gente vai falar das imagens do tipo bitmap e depois das imagens do tipo vetor. As imagens bitmaps, elas são compostas por um mapa de pixel que indica a cor de cada pixel no esquema de linha e coluna. As imagens vetoriais, elas são construídas de uma outra maneira completamente diferente, que é por uma descrição geométrica, né? Normalmente com uma equação já conhecida como equação da curva de Bézier. Esses vetores, essas descrições, elas descrevem a forma completa, né? E o que isso resulta, né? Por que é importante saber um pouco disso? Porque as imagens que são feitas a partir de pixels, ou seja, de um ponto mínimo, elas não têm informação sobre o todo, elas não podem ser ampliadas. Porque ao serem ampliadas, o computador não vai conseguir imaginar ou criar uma informação do nada no que diz respeito à ampliação. Nas imagens vetor, elas podem ser ampliadas praticamente infinitamente, certo? Tá? A gente vai continuar falando disso um pouco mais, mas o mais importante é que a gente tenha na cabeça que o bitmap, por ele não poder ampliar, a gente escolhe a resolução na criação do arquivo. Mas e se depois eu precisar maior? Você vai ter um problema na sua imagem. Então por isso é tão importante saber isso. Então, se você fizer um bitmap menor do que o tamanho que você quer final, você vai ter um problema na saída do arquivo. O vetor, ele escolhe a resolução na hora de exportar, então não importa muito o tamanho que você coloca no começo, porque na hora de exportar você pode duplicar, triplicar, quadriplicar o tamanho desse vetor. Porém, os programas que são mais usados para a gente ilustrar são programas bitmap. Por quê? Porque é muito mais fácil manipular a imagem no bitmap do que no vetor. Então a maior parte dos ilustradores usa Adobe Photoshop, né, ou outros programas. Vamos falar um pouquinho dos programas agora. Então, para os programas bitmap, a gente tem o mais conhecido de todos, que é o Adobe Photoshop. Né? O Adobe Photoshop é um programa proprietário, significa isso que ele é pago. O Krita é um programa muito importante, e ele é um programa que não é pago, ele é gratuito, certo? Ele não é proprietário. O Clip Studio, que também é um programa proprietário, e o GIMP, que é um parente, vamos dizer assim, do Krita, é um programa
também inclusive com a mesma origem, Linux e tudo mais, mas que é um pouco mais antigo e que faz tratamento de imagem e pintura, ele é bem mais parecido com o Photoshop. O Krita é mais focado na ilustração mesmo. Os programas vetor, né, que a gente vai usar, colocando aqui o Adobe Illustrator primeiro. Por que eu coloquei os da Adobe primeiro? Porque eles são mais pedidos pelo mercado, tá? Só por isso. Eles são os mais conhecidos aí no mundo do vetor, no mundo da imagem, né? São os mais conhecidos. O Adobe InDesign também é um programa vetor, que é um programa de editoração, só que o Illustrator está ligado com desenho, design, né? E o Adobe InDesign está muito ligado na editoração. O Affinity Publisher também é outro de editoração, né? Você também tem o Affinity Design, o Inkscape, que é a versão gratuita do vetor, tá? As extensões de arquivos bitmap é uma das coisas que define se seu arquivo é vetor ou não, tá? A gente vai falar um pouquinho disso e eu vou dar um recado importante, coisa que vocês não podem esquecer. Mas vamos lá, as extensões mais comuns de bitmap, .jpeg ou .jpg, né? As pessoas falam das duas maneiras, .png, .tif, .psd. As extensões do tipo vetor são o arquivo vetor quando ele é .ai, .ps, .svg, tá? .cdr também. Uma coisa muito importante, vetor é um tipo de arquivo. Vetor não é um estilo de desenho. Isso é muito importante que você nunca tenha na sua cabeça. Não é porque uma imagem é chapada que ela é vetorial, não tem nada a ver. Arquivo vetorial é o tipo de arquivo. Porque, mas se for chapado, ela pode até parecer igual. Mas o que importa numa imagem vetorial é que eu possa ampliá-la sem causar danos na imagem. Se ela está chapada ou não, não é o que define ela ser vetorial. Quem precisa de um vetor vai precisar de um vetor para que ela possa ser ampliada sem causar danos. É para isso que serve um vetor, tá? Qualquer outra coisa vamos dizer assim, que é uma informação que não está correta. Não é. Bom, outra coisa que a gente precisa saber é sobre o que é DPI. Né? O que é DPI? DPI, dots per inch, ou seja, pontos por polegada quadrada. É uma medida de quantos pontinhos cada superfície necessita para compor uma imagem. Então, na tela de celular, é um número de pontos. Num monitor, normalmente a gente trabalha com 72 dPis, né? Ou nas telas, no tablet, já chegam a 96, tem celulares que têm telas até melhores e tal. Para impressão que a gente conhece, mas são as impressões tipo papel couché, papel offset, onde normalmente são feitos quadrinhos, 300 dpi é a resolução mínima para impressão, não é a resolução máxima, é a resolução mínima. A imagem tem que ter no mínimo 300 dpi. Então na de 200 dpi está muito longe de uma resolução mínima, tá? Então isso aqui é o mínimo, tá? Não é o máximo, é o mínimo. O formato do quadrinho também é algo muito importante que a gente tem que decidir antes de começar. Primeiro, porque você não pode ampliar o seu formato bitmap. Segundo, porque tem uma relação direta com o custo. Quando você faz um quadrinho, quanto mais diferente dos formatos padrões, mais caro ele vai ser de produzir. Então, vamos entender um pouco essa lógica. Para isso, vamos entender qual é o tamanho de folha inicial mais usado. É o formato A de folha. Esse formato A começa a partir do formato -1, mas a gente vai entender a partir do A0 para ficar mais simples. O formato A0 foi o primeiro formato de papel industrial desse tipo, e aí quando ele é dividido no meio, ele dá origem ao A1. Ou seja, dentro de uma folha A0 cabem duas folhas A1. Se eu dividir uma folha A1 em duas, eu fico com A2. Ou seja, se eu dividir a folha A0 em 4 partes, eu tenho A2. E assim continua. Uma é sempre metade da outra, como a gente está vendo aqui na nossa animação. Mas para que isso me serve? Bom, na hora de você fazer o seu arquivo, o quanto
mais ele tiver adequado à proporção, melhor. Isso é sempre feito desse jeito? Todos os quadrinhos são feitos dentro desses formatos? Não, existem variações. É legal você conversar, se você for fazer um offset, conversa na gráfica. Você vai ver que você vai conseguir, às vezes, preços melhores se você, de repente, adapta um pouquinho o formato inicial que você tinha para um que tenha melhor aproveitamento de papel. O aproveitamento de papel funciona da seguinte forma. Ó, vocês estão vendo aqui que dentro de uma folha industrial eu consegui encaixar 9 duplas, né? Ou seja, 9 duplas de páginas couberam nesse meu primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu não consegui, por quê? Porque o meu quadrinho ficou um pouco mais largo, ele ultrapassou o tamanho da folha. Então eu só vou conseguir imprimir 6. Se numa folha onde eu imprimia antes 9, eu passo a imprimir 6, eu tenho que imprimir mais folhas e o meu quadrinho fica mais caro. Agora a gente vai abrir um novo arquivo. Eu sempre deixo em centímetros. O nosso trabalho aqui que a gente está usando tem 10x15. A resolução para impressão sempre 300, acabamos de ver no vídeo. Se for preto e branco, tons de cinza. Se for colorido, é CMYK, tá? Mas tem uma dica aqui, que é o seguinte: toda vez que você abrir um arquivo de ilustração ou de história em quadrinho impresso, você vai colocar 1 centímetro a mais no tamanho total, que são 5 milímetros para cada lado. 5 para a esquerda e para a direita e 5 para cima e para baixo, somando 1 em cada direção, tá? A gente sempre vai fazer isso para uma área reserva chamada sangria, que a gente vai ver melhor quando começar a diagramar, tá? Assim é que a gente vai criar o arquivo. Eu também vou mostrar para a gente como transformar um arquivo, tá? Então, ó, eu deixei aqui preparadinho esse 12 aqui, ó, ele tá como RGB, feito em preto e branco, e não pode acontecer isso, porque ele tá em 3 cores e você só vai imprimir em preto, né? Então, a gente tem que vir aqui em modo e transformar para tons de cinza. Também dá para transformar aqui em CMYK, tá? Então, eu vou transformar para tons de cinza. Ele vai pedir para descartar as informações de cor, porque vai ficar preto e branco, e a gente vai salvar esse arquivo. Eu vou salvar como? Para substituí-lo. Vocês estão vendo, ele é um arquivo TIFF. O TIFF é o melhor tipo de arquivo para impressão, tá? Por quê? Porque por conta disso aqui, ó, compactação da imagem. Ele é um dos poucos arquivos que a gente consegue colocar nenhuma compactação, tá escrito nada, ele não vai compactar a imagem, todos os outros compactam, então esse ele preserva a qualidade original da sua ilustração, por isso ele é o mais recomendado. Bom, agora nós vamos começar a nossa parte de diagramação. Eu já deixei aqui o nosso exemplo, que é o quadrinho Pelota das Zapata Edições, como aberto aqui o arquivo que eu fiz. Mas a gente vai começar ele do zero de novo. Então, eu vou arquivo novo, documento. Ele tem 10 por 15 centímetros. Eu gosto de deixar em centímetro, acho melhor do que milímetro. 44 páginas. Significa que ele é múltiplo de 4. O início da página 1, certo? Se for um quadrinho de lombada quadrada, você pode ter que iniciar da página 3, tá? Mas na página 1, porque eu estou fazendo a capa junto. Medianice, formato de texto principal, não precisa se preocupar, que é para e nem colunas, porque a gente não vai fazer um texto corrido, vai fazer uma HQ. Páginas opostas significa frente e verso. Margens de 0,6 eu estou colocando para esse quadrinho, é a sua opção, depende do que você fez. Pode até zerar, se você quiser. Eu vou deixar aqui como exemplo. E a sangria de 0,2 centímetros. A sangria nada mais é do que essa margem vermelha para fora, que é uma margem de segurança. Toda vez que você for fazer uma imagem para um quadrinho, ela vai ter que ter para um quadrinho impresso, ela tem que ser um pouquinho maior por uma questão de segurança. Então, o meu quadrinho 10 de largura por 15 de altura, você vai ter que fazer 10,4 por 15,4 de altura
para ter os 2 milímetros de sangria, tá? Não é negociável isso não, a gente tem que fazer sempre. Aí vamos lá, inserir. Então eu fui em arquivo, inserir. Depois de arquivo inserir, uma coisa importante, se você nomear bonitinho o seu, né, página 1, 2, 3, aqui no caso está nomeado pela página da história, eu vou pedir para abrir, ó, eu posso só clicar aqui que ele vai carregar, ó, as 27 imagens. Olha como ficou o meu cursor, ó. Ele tem a miniatura da página e o númerozinho da página. Então o número da página não, o número de página de arquivos que eu posso colocar. Ah, mas está um pouco deslocado esse seu arquivo que você está colocando. Como ele tem sangria para todos os lados, eu estou dando um clique simples aqui, tá? Eu posso também clicar e arrastar. Os dois servem. Clique simples e clicar e arrastar. E estou usando a barra de espaço para navegar aqui enquanto faço isso. Voltando aqui, como o artista sempre faz sangria para todos os lados, a sangria interna acaba sobrando, né? Ah, mas eu não poderia fazer ele sem essa sangria interna? Olha, não recomendo, por quê? Porque se você tiver uma mudança de página, de lado de página, você acaba tendo que desenhar de novo, por isso todo mundo faz assim, tá? Bom, vocês viram que eu estou fazendo a edição inteirinha aqui, né? Depois, né, depois de você jogar as páginas, você tem que vir e, obviamente, ajeitar, né? Então, ó, coloquei tudo que eu podia aqui, foi até a página 33 de história, né? O resto são elementos pós e pré-textuais. No caso aqui ainda tinha uma tabela no meio e tudo mais. Mas depois de você colocar, você clica e retira aqui na parte interna. Ó, tá vendo? Tá passando para outra página, eu venho e retiro isso aqui, confiro se tem sangria, né? Como é que estão as margens do meu quadrinho, ó. Está tudo certinho, tá? Então você vê, essa parte é bem tranquila, bem simples de fazer. Outra coisa que eu vou fazer agora é como você criar a numeração automática de páginas. Você vai no menu páginas, página principal, né? Apertei o W aqui para ter as margens de novo. Vou na ferramenta texto, clico e arrasto para fazer uma caixinha de texto e vou aqui, ó, com o botão direito em inserir caractere especial. E aí eu vou em marcador, marker, né, se tiver em inglês, é aqui, ó, número de página atual. Aí eu vou deixar aqui minha numeração de página atual. Ele vai ficar com o prefixo da página principal que eu utilizei quando isso acontecer, tá? Então o que é o prefixo da página principal? É aqui, ó, A-tracinho página principal. Então ele vai ficar com esse Azinho. Aí agora, se eu voltar para a página 1, ó, dando 2 cliques aqui no meu menu de página 1, página 2 e 3 está tudo numeradinho, certo? Ih, professor, mas ó, agora quando eu chego no meu quadrinho não está numerado. Ah, tem uma pegadinha aqui, que é, o que a gente vai fazer? Vai criar uma nova camada, uma camada nova, escrita número de página. E vai criar nesta camada nova esses quadradinhos, tá? Ó, de texto. Como eu sei que está na camada nova? Eu copiei e colei na camada nova aqui, ó. Então, a gente vai estar com esse contorno aqui na cor da camada em que o objeto está. Então, sempre com essa camada nova por cima, tá? Para a numeração de página não ficar por baixo do seu desenho. Vai estar numa camadinha por cima. E aí, com isso, a gente consegue fazer a numeração
de todas as páginas, né? Eu não fiz na fonte final para a gente não demorar muito aqui no vídeo, tá? Mas vocês já viram como que é a técnica. Uma vez feito isso, vamos supor que a gente já esteja aqui, né, ó, com a edição. Eu fiz as caixinhas de texto, coloquei os nomes, né, sempre usando assim essa setinha preta. Depois de ter feito tudo isso, ó, coloquei todas as minhas caixinhas de texto, dos elementos pré-textuais também, escrevi meu expediente, fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu vou fechar o arquivo, tá? Para fechar o arquivo, a primeira coisa, eu preciso conferir se minhas imagens estão para impressão. Então eu vou vir aqui no Vínculos e clicar e conferir primeiro manualmente, né? Como que eu vou conferir? Ó, a minha imagem está, primeiro, com a quantidade de DPI, 300 DPI. Como que eu sei disso? Aqui onde está escrito PPI atual, está com 874 essa imagem. Então ela tem mais do que 300. A imagem ao lado está com 775 de DPI, então ela tem mais. As outras imagens, como não são ilustrações, elas já foram feitas do tamanho certinho de página. Então, ó, tá com 300 DPI, 300 DPI e assim por diante, tá? Eu vou verificando se está em 300 DPI. Outra coisa que eu preciso verificar é se ela está em, ó, CMYK. Ó, ou escala de cinza, porque como é preto e branco, escala de cinza. Não pode estar em RGB, tá? Eu vou fazer um teste aqui, ó, e vou inserir neste meu arquivo uma imagem RGB, tá? Então vamos aqui, eu vou aqui no meu menu imagem, vou pegar aqui meu wallpaper mesmo e inserir aqui um arquivo PNG. Se é arquivo PNG, ele está em RGB, tá? O PNG ele só aceita sistema de cor RGB, então se tiver em PNG já vai estar errado, se for para impressão. Então olha aqui, ó, espaço de cor RGB, e ele está até com a resolução boa, né? 1000 dpi, daria para usar. Mas se eu quiser, eu tenho que olhar imagem por imagem nesse RGB. Se eu não conseguir, eu vou mostrar como que a gente vai fazer para verificar se a gente vai fazer um pacotezinho aqui. Eu vou mostrar para a gente como verificar. Eu vou mostrar para a gente como verificar se essa imagem PNG pode ser utilizada, tá? O nosso método de fazer isso é vir aqui e fazer um pacote. Esse método também é para você salvar o seu quadrinho, tá? Por quê? Você vai salvar o seu arquivo em InDesign e todos os links que estão nele no arquivo organizado. Só que ele também serve para uma verificação. Eu vou clicar aqui no pacote, olha só o que ele fala para mim, ó. Eu estou usando uma imagem com espaço de cor RGB. Ele aponta para mim com esse amarelinho aqui em ponto de exclamação, né? Plaquinha de atenção. Se eu deletar essa minha imagem, que é a única com RGB, eu vou exportar, eu vou em pacote, aí aqui ele vai demonstrar que está tudo correto, né? Isso também pode acontecer se tiver alguma imagem desvinculada, tá? Como que isso pode acontecer? Da imagem estar desvinculada. A imagem pode estar desvinculada se você trocar o nome dela ou tirar ela da pasta, né? Ó, eu vou jogar pro desktop aqui essa figura do Pelé. Aí aqui, ó, ele vai perder o link. Aí você tem que vir e relinkar na área de trabalho, achar o seu arquivo, aí ele linkou de novo, tá? Toda vez que você mudar o nome do arquivo ou mudar ele de pasta, isso vai acontecer, ó. Eu vou mudar de novo aqui, ó, para minha pasta links. Ele vai perder novamente o link de novo, então você sempre tem que manter no mesmo lugar. E aí, para você não ter que ficar catando arquivo por arquivo, a gente também vai utilizar o pacote. Caso você tenha trocado sem querer o seu arquivo de pasta, você revincula ele, a gente vai aqui clicar em pacote, ele vai sempre pedir para salvar a última coisa que você fez.
Então eu vou salvar, além de salvar, ele vai também pedir para onde você vai utilizar. Eu vou pedir para fazer essa pasta teste aqui, ó, pasta teste, pasta PROAC. Eu já tinha feito uma aqui, né, uma pastinha teste antes da gente começar. Então eu vou vir aqui, ó, em área de trabalho e clicar em pacote para fazer o pacote. Às vezes, se você sempre clique na pasta que você vai salvar o arquivo, tá? Ele vai dar um recadinho aqui de restrição de tipografia. Você aperta OK, restrição para você não copiar, não fazer cópia ilegal de tipografia. Vai criar aqui o documento empacotado, ó, minha pasta PROAC, essa aqui, ó. Ela vai ter uma versão do InDesign para abrir em todas as versões, a versão que você está utilizando, um PDF que você não vai usar para impressão, tá? Não recomendo usar esse PDF para impressão. E links, os links todos estão arrumadinhos aqui, tá? Então, isso aqui é a parte mais importante. Também, dependendo da versão, eu como uso o gerenciador de fonte, minha fonte não está instalada no sistema, ele não coloca aqui as fontes. Mas se sua fonte estiver no sistema, ele vai puxar também todas as fontes do seu arquivo, que também é importante se alguém quiser ver o seu arquivo em formato aberto. Mas aí vai ficar salvo arrumadinho e você fez essa verificação, certo? Então, por último, agora a gente vai exportar o arquivo, que é fazer o PDF final, né? Para exportar o arquivo, eu vou selecionar uma pasta onde eu quero exportar. Eu vou exportar aqui na área de trabalho, como teste. Vou pedir aqui para substituir. Porque ele está aberto aqui. Deixa eu só fechar ele aqui. Pronto. Então, a última coisa que eu vou fazer é exportar o meu arquivo, ou seja, fazer o PDF. Então eu vou usar aqui. Então, gente, a última coisa que eu vou fazer é exportar o meu arquivo. Vou exportar ele como teste aqui para a área de trabalho. Então, vou clicar em exportar. Bom, a coisa que a gente vai fazer aqui é exportar o meu arquivo. Vou exportar ele para a área de trabalho com o nome de teste. A pré-definição que eu vou usar é a pré-definição X1A de 2001. Aí aqui, sangria, eu vou usar marca de corte, registro e informação de página, tá? É o que normalmente se pede. E vou colocar aqui ponto 2 de sangria. É sempre ponto 2? Não, é o quanto a gráfica pedir. Nesse caso foi ponto 2. E em muitos outros casos é ponto 5, né? Que é 5 milímetros ou meio centímetro. Tá bom? Então é isso aqui que a gente precisa saber, tá? O restante a gente não vai mexer, não, né? Em segurança, resumo. Segurança, se você quiser botar senha, mas aí para isso você vai ter que mexer aqui, ó. Se você quiser colocar a senha no documento, você clica aqui para Acrobat 1.1 e põe a senha, tá? Mas senha para gráfica não funciona muito bem. E aqui em páginas a gente tem que chegar aqui e colocar tudo. Vamos exportar? Vamos exportar. Clico em exportar. Ele já deve ter exportado aqui o meu teste, ó, tá aqui. O arquivo fica lá, mas às vezes ele demora um pouquinho para carregar. A aparência do meu arquivo, ele tem que ser essa aparência aqui. Certo? Vai ter essa marquinha de corte, o registro, e o número de página é a data aqui embaixo. Tá? Vou pedir até para visualizar aqui no Acrobat com 2 páginas para a gente ver as duplas. Essa repetição que acontece da página interna é normal, tá? Então, repetir a página num lado aqui ou no outro, né? Essa sangria da página interna invertida é normal, tá? Então tá aqui o quadrinho inteiro, do começo ao fim, gente, até a parte de exportação.